Acredito que, principalmente na minha área, que é uma área eminentemente prática, é importante sempre manter essa prática ativa, por mais que você almeje uma área acadêmica. Eu sempre pratiquei atividade física desde garoto, então até tem uma história engraçada que eu ia para academia com a minha mãe, com a minha avó, e na academia que elas faziam musculação, o professor da época foi meu professor na graduação. Então ele conta a história, né, que eu ia para academia com 3 anos e ficava pegando os halteres e solta os halteres, menino, que não sei o quê, ficava meio que segurando a minha onda para eu não pegar nos halteres. Nessa mesma época eu ingressei no jiu-jitsu, então fiz jiu-jitsu durante muitos anos ali na minha infância, foi 3 anos, até peguei graduação quando era novo. No paralelo fazia natação, então sempre pratiquei atividade física. Depois tive muito tempo, andei de skate, fazia mountain bike, então sempre tive atividade física no meu cotidiano. Na adolescência, eu engordei um pouco, então fiquei um pouquinho gordinho e tal, e aí quando fiz uns 16 anos, eu comecei a fazer musculação. E aí foi meio que paixão à primeira vista. Comecei a treinar musculação, então eu queria fazer algo relacionado à musculação. Como meu pai é médico, eu até cheguei a sondar a questão da educação física com ele, e a princípio ele fez algumas piadinhas e tal, então eu fiquei com o pé atrás de ingressar na educação física. Então meu primeiro objetivo foi fazer biologia para estudar alguma coisa relacionada à atividade física. Aí fiz o vestibular para biologia, passei para a FRJ, não cheguei nem a entrar. Eu falei, pô, não tem muito a ver, vai fugir muito, pô, de repente fazer uma fisioterapia. Aí fiz o vestibular para fisioterapia, cheguei a ingressar, mas fiz a matrícula também quando ia iniciar o curso, falei, cara, não é a minha. Aí resolvi fazer educação física. A princípio, pensando, pô, você é um treinador, né, um bom personal trainer, de boa visibilidade, vou viver disso. Até porque eram algumas das limitações. Falei, pô, o que eu vou fazer com educação física? Eu tinha esse preconceito, né, de, pô, como é que eu vou ter uma carreira com educação física? No máximo que eu conseguia vislumbrar era ser um treinador de renome. E aí, ao longo da graduação, que eu tive contato com pesquisa e vi que o que eu queria mesmo era a área acadêmica. Era produzir, seguir essa carreira de fazer mestrado, doutorado e seguir esse caminho aí que eu estou trilhando até hoje. Acho importante não usar como única fonte de crescimento e conhecimento a graduação. Porque muita coisa a gente acaba vendo de forma superficial ao longo da graduação. Então, por mais que eu tenha ali buscado sempre as informações sobre musculação, por exemplo, na graduação, eu acredito que as disciplinas, tanto de musculação 1 quanto 2 que eu fiz, elas apenas arranharam a superfície ali do que eu precisava saber para poder atuar de forma adequada e eficiente na área. Eu sempre fui um cara assim, extremamente focado. Então quando eu andava de skate, eu era skatista. Então eu andava de skate todo dia, durante 4, 5 anos, era a minha vida, eu queria ser skatista. Teve a época que eu era roqueiro, então tinha uma banda que quase gravou pela antiga BMG e tal, então eu era roqueiro, e pô, mesmo com 9 anos, fiz tatuagem com 9 anos de idade, então eu era meio maluco até, né? Então quando eu entrei na graduação, tudo que remetesse à musculação, eu já ficava fazendo um link. Então, via lá, é o que eu falo até em aula hoje, eu via lá o metabolismo energético, não sei o que, ATP, creatina fosfato, depressão até 10 segundos, eu já transferia aquilo para a realidade da musculação. Pô, então, quando eu fizer um trabalho ali de força, que vai gerar um tempo de tensão de até 10 segundos, eu vou ter depressão desses substratos. Então, a fisiologia, a biomecânica, a cinesiologia, eram todas disciplinas que estavam me encaminhando para a questão da musculação. Então fui para a área acadêmica, eu comecei a produzir muito rápido, então já em 2004, 2005, assim, no meio da graduação, eu já tinha publicações, até algumas publicações encaminhadas para periódicos bem interessantes, e o meu problema era falar em público. É até engraçado, porque era a pior parte para mim. Então, até na época que eu tinha banda, eu cantava na banda, eu tinha assim, medo absurdo de palco.
Então é até engraçado que eu tinha um anel que girava na época e a minha ex-namorada falava isso, você fica chutando as coisas, anda para frente, para trás, chuta, fica girando o anel, suando, né? Então era algo nítido, o meu nervosismo ali. E era uma coisa que eu abominava. Eu falava, cara, não quero fazer isso. Defesa de mestrado, defesa de doutorado foram pânicos para mim. Mas é uma coisa que foi amadurecendo. Hoje eu vivo disso, né? Eu dou palestras e cursos todos os finais de semana. E hoje a gente sempre tem um certo receio antes de entrar, a gente sempre fica com uma certa tensão. Mas hoje é muito mais tranquilo para mim. Eu acredito que as defesas foram bem marcantes, alguns contatos com personalidades, né? O meu primeiro contato com Steven Fleck, que é um dos papas da minha área, né? Num curso que eu fiz lá em 2007, em São Paulo, acho que foi um divisor de águas, as defesas, né? E principalmente quando eu comecei a falar em eventos grandes. Então, por exemplo, um primeiro evento que eu fiz em Ribeirão Preto, que eu palestrei para 800 pessoas e que a galera veio elogiar e enaltecer meu trabalho. Minha primeira participação no Arnold Conference também foi muito importante. E acredito que sempre é interessante, sempre é marcante quando a gente faz uma palestra ou dá uma aula e a gente tem um retorno imediato do público. A galera vem falar o quanto você é importante, você às vezes nem conhece a pessoa e a pessoa fala como você foi importante, como você mudou a vida dela e como as decisões que ela tomou se basearam aí em você ou em situações que você vivenciou, que você explanou na internet e tal. Acho que é muito interessante e bem marcante no caso.